conversado com algumas pessoas, mas ainda não há definição para vice, não há definição para o Senado. Eu vou esperar os acontecimentos, vou aguardar os desdobramentos políticos daqui para frente, para que eu possa tomar essas decisões. As convenções vão acontecer final de julho, começo de agosto. Até lá, nós vamos conversando, eu vou fazendo pesquisas, vou avaliando os nomes que eventualmente possam estar comigo nessa corrida de 2026. Está muito em aberto, tem muita gente que está descontente com o candidato oficial, o candidato da máquina, muita gente que está descontente com o tratamento que tem recebido, que não terá espaço, e aí, dando consonância com as minhas características políticas, eu quero buscar pessoas que se identifiquem com o meu programa, com o meu projeto, propósito de vida, com os meus conceitos, os meus princípios e valores, para a gente definir uma boa chapa, uma boa aliança que possa representar bem o eleitor como vice e como senador. Acho muito difícil a essa altura, até porque o PSDB não lançou candidato em 22, isso acabou se transformando numa tragédia eleitoral para nós. Nós reduzimos a nossa bancada a 13 deputados, a um senador. Hoje nós já temos 3 senadores, 17 deputados federais, 16 indo para 17. E a nossa estratégia, em função do fundo eleitoral, que é bem menor, em função do tempo de televisão, é dobrarmos pelo menos a nossa bancada de deputados, elegermos alguns senadores e apoiarmos 2, 3, 4 candidatos a governos estaduais. Certamente nós vamos procurar uma aliança nacional que esteja nesse espectro que eu já defini anteriormente em oposição ao governo federal. A pesquisa retrata o momento atual, né? É mais ou menos como nuvem. Você olha para cima, para o céu está de um jeito, daqui a pouco está do outro. Essas pesquisas retratam o momento atual, mas elas revelam que certamente haverá, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, uma polarização. E eu acho que, apesar de muitos acharem que o governo federal, que o Lula é favorito, eu acho que haverá uma polarização e que não há favoritismo. Se o governo conseguir melhorar a economia para valer, derrubar as taxas de juros que estão acabando com o empresariado brasileiro, com o cidadão brasileiro, domar de vez a inflação, mas, ao mesmo tempo, derrubar as taxas de juros, melhorar a política de câmbio, a política industrial, a política no agro, pode ser que o governo melhore as perspectivas de vitória. Mas eu acho esses cenários muito difíceis. Do ponto de vista fiscal, a situação do governo é muito ruim, a política externa também. E eu diria para vocês, que estão me vendo, telespectadores, internautas, por você, que nós vamos enfrentar, no ano que vem, uma forte crise no agro. Nós vamos precisar de governadores e de um presidente da República que compreenda a importância do agro nas exportações, no PIB, na geração de empregos e ajude o segmento do agro a resolver o problema do endividamento, que hoje ultrapassa 300 bilhões de reais. O governo prorrogou a agonia, prorrogou as dívidas até julho do ano que vem, mais ou menos julho, mas terá que securitizar os produtores. Por que os produtores passam por dificuldades, apesar de trabalharem tanto, de focarem tanto, de agregarem tanta tecnologia à produção de alimentos no Brasil? É porque, durante 3 anos, nós tivemos a soja, o preço da soja, por exemplo, num patamar de R$200 a saca. Caiu para 98. A taxa do agro, criada aqui pelo governo de Goiás, ainda piorou a situação. Os proprietários rurais, os produtores, o agro, de uma maneira geral, investiu, alavancou para comprar maquinários novos, para comprar mais terras para produzir. Muito disso foi comprado com base em empréstimos, com esses juros de 15% hoje. Isso é inviável. Os insumos que muitas vezes vêm de fora, vêm do exterior, só aumentam e o preço dos produtos, das commodities, só caem. Não fecha a conta. Então, a gente vai precisar de ter aqui em Goiás um governante que tenha habilidade, força, liderança para ajudar nessa negociação a favor do agro. Por isso é que eu digo que a taxa do agro tem que acabar. Ela tem que acabar no ano que vem, ou, se não acabar, eu, eventualmente sendo eleito governador, eu vou acabar no primeiro dia com a taxa do agro, porque se não conseguirmos viabilizar
uma convergência em torno do agro, nós vamos ter muitas dificuldades. Um outro segmento que vai passar por muitas dificuldades será o segmento industrial. A reforma tributária, que foi aprovada no ano passado, ela estabelece o fim dos incentivos fiscais, que nós criamos aqui, lá atrás, o IRIS com o Fomentar, depois eu com o Produzir, criamos uma política de atração de vultosos investimentos industriais. Isso não aconteceu nos últimos anos. Para você ter uma ideia, só a indústria de etanol vieram 26 no meu período. Nós tínhamos 12 antes de mim e temos hoje 38. Além de uma série de outros segmentos, como o setor automobilístico, montagem de máquinas, montagem de veículos, o segmento da farmoquímico, da indústria farmacêutica, da indústria têxtil. Esses segmentos, sem programas como Produzir, sem incentivos fiscais, eles tendem a morrer, vão embora daqui. As fábricas serão fechadas e eles vão para os grandes mercados consumidores, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou para os lugares que estão perto dos portos, para terem competitividade. Então, essa questão industrial terá que ser vista com muita sabedoria e com muita firmeza de propósito, com muita experiência e liderança, capacidade de liderança, porque senão o Estado vai ter perdas significativas nos próximos anos. A gente já vê por aí, eu já tenho informações de dentro da Secretaria da Fazenda e do Tribunal de Contas, que se avizinha uma crise fiscal forte. Vamos ver como é que vai ser o resultado agora, mas já tem uma crise à vista. E nós teremos uma possibilidade concreta de outras crises fortes, caso a gente não tenha aqui no Estado uma liderança ou um governo muito eficiente, muito capaz, com uma gestão eficiente e com uma máquina enxuta. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu deixei o governo, agora em 2018, nós tínhamos apenas 10 secretarias de Estado. O Estado sofreu um inchaço muito grande, no geral, aqui em Goiás. E isso certamente vai pesar. Aliado ao fato de que o governo do Estado não pagou a dívida do Estado nos últimos 7 anos. Nós teremos uns 10 bilhões que terão que ser pagos pelo próximo governador e pelos próximos governadores.